Ele vivia entre os mortos, temido pelos homens, esquecido pelos vivos. Mas alguém atravessou a tempestade por um só. Qual é o teu nome? O mesmo que gritava, agora anuncia graça. Porque quem é liberto por amor nunca mais volta a ser o mesmo. Ventava. O som do vento cortava o silêncio com uivos longos, como se a própria natureza lamentasse o que ali acontecia. Nas encostas escarpadas da região dos Gadarenos, onde rochas secas dominavam a paisagem e a vegetação era escassa, um homem andava, ou melhor, vagava. Não era um qualquer. A aldeia o conhecia, ou melhor, temia. Ele era o possuído. Morava entre sepulcros. Sim, vivia entre os mortos, pois os vivos o rejeitaram. Não havia casa, nem abrigo, nem sequer uma sombra amiga. Apenas cavernas úmidas e túmulos abertos. Era lá que dormia, se é que podia chamar aquilo de descanso. As noites eram preenchidas com gritos lancinantes. Quem já passou perto daquele lugar sabia. Ao anoitecer, os gritos começavam e não cessavam até o amanhecer. Marcos capítulo 5, versículo 2, o descreve assim: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. E mais adiante, nos versículos 3 a 5, afirma: O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Ninguém o podia conter, nem com correntes, nem com grilhões. Ele as quebrava com força brutal, uma força que não vinha da carne, mas do que nele habitava. Era um cativeiro invisível, uma guerra interna. Havia feridas em seu corpo, profundas, recentes. Não apenas cicatrizes de luta, mas marcas de automutilação. Com pedras afiadas, ele feria a si mesmo. Era como se quisesse expulsar, com dor, a presença que o destruía por dentro. Mas nada adiantava. Naquele tempo, a possessão demoníaca era compreendida como maldição divina, um castigo, um julgamento. Os gadarenos o expulsaram da cidade não só por medo, mas por desprezo. Era um símbolo do que não se deve ver, do que não se deve ser. Arqueólogos como Emily G. Hirsch apontam que em regiões como Gadara, o costume de enterrar os mortos em cavernas escavadas era comum. Essas cavernas se tornavam, com o tempo, locais de superstição. E para alguém habitar tais lugares, significava viver entre a impureza, tanto ritual quanto social. Segundo registros da cultura judaica do século I, o contato com cadáveres era considerado impuro por lei. Números capítulo 19, versículo 11. A presença do homem ali era mais do que um retrato do abandono. Era uma sentença de morte social e espiritual. E ele sabia disso. A cada manhã, após uma noite de gritos, restava o eco de sua presença. As mães apertavam os filhos ao peito ao ouvir os sons vindos dos montes. Os homens evitavam as trilhas que levavam à encosta.
Os pescadores, ao voltar com suas redes vazias, desviavam o olhar. Ninguém o encarava. Ele era o esquecido. Mas há um detalhe que poucos notam. Em meio à loucura, em meio às vozes, em meio ao terror, ele esperava. Ele sabia que algo faltava, que aquele inferno não era o fim, que algum dia alguém viria. E naquela manhã, o vento mudou. O céu, antes carregado, começou a se acalmar. As nuvens negras se dispersaram lentamente, como se recebessem uma ordem silenciosa. O mar, que horas antes rugia em tempestade, agora era apenas um espelho calmo. O barulho dos trovões cessou. Ele sentiu. Parou de gritar. Seu olhar se voltou para a margem. Abaixo, no sopé do penhasco, um pequeno barco se aproximava. 3, 4, talvez 5 homens desembarcavam, mas os olhos dele só enxergaram um. O olhar daquele homem era diferente. Tinha autoridade, tinha paz e tinha um propósito. O possuído não sabia o nome dele, mas seu coração agitado reconheceu. O livre chegou para o cativeiro. O santo veio ao profano. A luz chegou às trevas. Foi então que ele correu, mas não como fera em ataque. Correu como quem tem sede corre ao poço, como quem espera anos por um abraço, como quem vê a esperança descer do barco. E esse foi o começo de tudo. A areia molhada cede sob os pés. O barco balança suavemente ao encostar na margem. Não há multidões, nenhum enfermo esperando cura, nenhum discípulo chamando atenção. O vento silenciou como que por reverência. O céu, antes em fúria, agora é apenas uma tela pálida, prenúncio de algo maior. Jesus desce, simples, sereno, como se soubesse exatamente para onde veio. E ele sabia. Os outros homens ainda se recuperam da tempestade que quase lhes tirou a vida. Aquela mesma registrada por Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Mas Jesus não hesita. Seus olhos miram direto ao topo da encosta. Lá, uma figura o observa, entre pedras, sombras e silêncio. E então, ele vem, o homem, o possuído, desce correndo. Os pés nus chutam pedras soltas. Os braços, feridos e tremendo, balançam no ar. Os olhos, abertos demais, como quem viu o impossível. O som da respiração é pesado. Mas não há grito de ódio. Não há violência nos gestos. Há desespero, há desejo. Ele cai aos pés de Jesus. Prostra-se, sem ninguém mandar, sem ninguém conter, como que puxado por uma força maior que ele. E ali no chão, com poeira colada ao rosto suado, algo extraordinário acontece. Um silêncio se estabelece, que não é apenas ausência de som, é um vazio cheio de significado. O próprio texto sagrado descreve este momento com precisão. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Marcos capítulo 5, versículo 6. É um embate sem gritos. De um lado, um corpo humano dilacerado, alojamento de um exército espiritual. Do outro, o Filho do Deus Altíssimo, cheio de compaixão e poder. Os olhos de Jesus não se desviam. Ele vê mais do que todos viram. Onde os homens viram um louco, Jesus viu um prisioneiro. Onde viram ruína, ele viu o que ainda podia ser restaurado. A atmosfera muda. O ambiente ao redor, seco e selvagem, parece pausar. Até mesmo os discípulos, acostumados com multidões e milagres públicos, se calam. Não compreendem por que vieram até ali, por que atravessaram o mar em meio à tempestade para encontrar apenas um homem. Mas Jesus sabia, por aquele homem, ele atravessaria o mar quantas vezes fossem necessárias. O ar ali se torna denso, não de medo, mas de expectativa. É como se a terra segurasse a respiração, como se os céus esperassem a próxima palavra. E o homem, de rosto colado à areia, começa a falar, mas não é ele. A voz que sai de sua garganta tem um tom estranho, múltiplo, fragmentado.
há ódio, há desespero, há súplica. Um turbilhão de vozes sobrepostas tentam falar através dele. Ele é muitos. Jesus, no entanto, não se assusta, não recua. Ele se aproxima ainda mais. Ali começa algo que a teologia, a psicologia e até a arqueologia ainda tentam compreender por completo. O contato direto entre o santo e a legial. É a luz invadindo a escuridão. E ela não pede licença. É neste instante que a autoridade de Cristo se revela sem precisar de espetáculo. Não há truques, não há relâmpagos, há apenas presença, e isso basta. Os olhos do homem, mesmo dominados, não resistem ao olhar que vem de Jesus. E então, a pergunta que atravessa os tempos é feita: qual é o teu nome? Mas essa história ainda não terminou. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas histórias. Qual é o teu nome? A pergunta ecoou com o peso de quem não busca apenas informação, mas identidade. E naquele instante, o mundo espiritual tremeu. Porque quando a luz pergunta, as trevas são obrigadas a responder. E a resposta veio, não com uma só voz, mas com muitas. Legião, porque somos muitos. O som parecia vir de um abismo. Não era humano. Era um coro de dor, de caos, de resistência. A palavra usada, legião, era conhecida pelos judeus e temida pelos romanos. Refere-se a uma unidade militar romana que podia contar com até 6.000 homens. A imagem era clara. Aquele homem estava sendo dominado por um exército de demônios. Um campo de batalha havia sido montado dentro de um corpo. O texto de Marcos, capítulo 5, versículo 9, relata este momento crucial e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Estudiosos como Craig Keener destacam que o uso da palavra legião não é apenas simbólico, mas estratégico. Ela carrega a ideia de organização destrutiva. Não se tratava de um espírito qualquer. Era uma tropa espiritual, ocupando, ferindo, dominando. Era uma ocupação militar da alma. Mas ali, diante do Nazareno, toda legião tremeu. Porque Jesus não apenas via a legião, ele a enfrentava com autoridade, sem levantar a voz, sem usar rituais, sem precisar de objetos. Sua presença era suficiente. E isso já era demais para eles. E então, como soldados derrotados diante do general do céu, os demônios fizeram o impensável. Imploraram. Marcos capítulo 5, versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles sabiam que o tempo deles havia acabado. Sabiam que o homem, até então dominado, agora estava sob nova autoridade. Mas pediram uma coisa, e o pedido, por mais estranho que pareça, foi atendido. Eles rogaram que fossem enviados para uma manada de porcos que pastava ali por perto. Envia-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Marcos capítulo 5, versículo 12. Agora, pare e pense, por que porcos? Na tradição judaica, os porcos eram considerados animais imundos. Levítico capítulo 11, versículo 7. Era um símbolo de impureza. Isso mostra o nível de degradação espiritual daquele lugar. Um território habitado por gentios, economicamente ligado à criação de animais proibidos pela lei. Jesus, ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, estava não apenas libertando o homem, mas também explicitando o mal. Era como se dissesse: vejam com os olhos o que este homem viveu por dentro. A tensão neste momento é quase palpável. Os discípulos, parados atrás de Jesus, olham em volta. O povoado ainda está longe, mas a manada, uma quantidade enorme de porcos, cerca de 2.000, segundo Marcos, capítulo 5, versículo 13, pastava em silêncio próximo à encosta. E ali, naquele sopé de colinas,
os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Na arqueologia bíblica, muitos identificam esse cenário com a região de Gerasa ou Gadara, cidades da Decápolis. Ambas ficavam em territórios gentílicos, sob forte influência greco-romana, onde práticas religiosas pagãs e criação de animais impuros eram comuns. O arqueólogo e teólogo James H. Charlesworth argumenta que esse episódio revela um confronto não apenas espiritual, mas cultural. O reino de Deus em choque com o sistema dos homens. Mas o que acontece a seguir é uma cena que fica gravada na memória de quem lê, porque os porcos, ao serem possuídos, enlouquecem, como se o corpo deles não pudesse suportar o que o homem suportou por tanto tempo. Correm, grunhem, chafurdam no pânico, e então despencam penhasco abaixo. Milhares de patas batem no chão seco. Um estrondo de poeira sobe. O som dos corpos caindo é abafado por um último grito, e o silêncio da água. Os porcos morrem, e o homem vive. Porque quando a legião saiu, levou com ela o que restava da destruição, mas deixou para trás algo que nenhum espírito maligno pode resistir: um corpo livre, uma alma em paz, um homem restaurado. E Jesus, em silêncio, observa tudo. Ele não comemora, ele não dramatiza, ele apenas está, porque ele sabia, aquilo era apenas o começo. Ainda havia reações a vir. Ainda havia corações para confrontar. Mas o pior havia passado. O nome da legião foi revelado. E agora, havia apenas um nome reinando naquela margem: Jesus. Fique até o fim que temos uma revelação que vai te surpreender. Os gritos cessaram. O som das patas correndo penhasco abaixo deu lugar a um silêncio assustador. O eco dos porcos se perdendo no abismo ainda parecia vibrar nas pedras. O ar, pesado, cheirava a suor, poeira e libertação. Os homens que cuidavam da manada estavam imóveis, testemunhas de algo que não sabiam explicar. Um homem, uma palavra, um milagre e 2.000 animais mortos. O impacto foi tanto espiritual quanto visual. A manada desgovernada não seguiu por acaso. Foram conduzidos, empurrados por forças invisíveis. Os porcos não resistiram à presença que antes o homem suportava. O que ele carregou durante anos, os porcos não aguentaram por minutos e caíram. Cada corpo afundando era um símbolo. Um sinal claro de que o reino das trevas havia perdido mais um território. Aquelas águas agora cobriam mais do que porcos. Cobriam a vergonha, o caos, o inferno que por tanto tempo habitou aquele homem. E o que era apenas economia para os criadores, para Jesus era uma alma. Mas essa libertação teve um custo. A criação de porcos era um negócio lucrativo, mesmo entre gentios. 2.000 porcos representavam uma fortuna. E de uma hora para outra, tudo foi por água abaixo, literalmente. É por isso que, quando os homens responsáveis pela manada correram para avisar na cidade, eles não disseram: um homem foi liberto. Eles disseram: os porcos morreram. Marcos capítulo 5, versículo 14, confirma: e aqueles que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. A cidade ouviu e veio. Vieram não por compaixão, mas por curiosidade. Queriam entender o que causara tamanho prejuízo. Queriam ver de perto o que podia assustar até os porcos. E quando chegaram, viram algo ainda mais chocante que os animais mortos. O homem que antes morava entre os sepulcros, agora estava sentado, vestido, em juízo perfeito. É como se o caos tivesse passado para os porcos e a ordem tivesse voltado para aquele corpo. E mesmo com os porcos mortos, ninguém conseguiu desviar o olhar daquele homem. Houve quem se perguntasse: é ele mesmo? Outros diziam: não pode ser, mas era. A transformação foi tão radical, tão completa, que os moradores não sabiam se sentiam alívio ou medo. Sim, medo. Porque quando alguém domina um possesso, a cidade aplaude.
Mas quando alguém liberta, a cidade treme. Porque a libertação revela que existe um poder maior do que o sistema que eles conheciam. Um poder que não cobra sacrifício, mas entrega. Um poder que não domina com correntes, mas transforma com amor. E amor incomoda. Por isso, ao invés de celebrarem o milagre, os gadarenos fizeram algo incompreensível. Pediram para Jesus ir embora. Marcos capítulo 5, versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles preferiram viver com os demônios que conheciam do que com o Salvador, que não compreendiam. Preferiram os porcos vivos ao homem restaurado. Preferiram a zona de conforto ao confronto com o divino. Mas Jesus não discute. Ele ouve, ele respeita, porque ele nunca força a entrada. Ele apenas vem, e quando o rejeitam, ele parte. Só que antes de ir, ele deixaria algo ali. Uma semente, um testemunho, uma voz que não gritava mais de dor, mas de esperança. E é isso que você verá a seguir. Ele estava sentado, sim, o mesmo que um dia correu entre os sepulcros, ferindo-se com pedras, gritando aos montes e rasgando correntes com força sobre-humana. Agora, ali estava ele, sentado, vestido, tranquilo. O silêncio ao redor não era mais o silêncio do medo, era o silêncio da paz. E Jesus ao seu lado, os olhos daquele homem, antes selvagens, agora brilhavam com algo novo. Não era mais dor, não era ódio, não era desespero, era vida. O que aconteceu ali foi mais do que libertação, foi ressurreição em vida. Marcos capítulo 5, versículo 15, descreve esse momento com clareza tocante. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Sim, temeram, porque é mais fácil lidar com a dor dos outros do que com o milagre deles. É mais fácil aceitar o marginalizado gritando nos sepulcros do que reconhecer que agora ele tem uma voz, uma história, um nome novo. A cidade não sabia o que fazer com aquele homem. Ele não cabia mais no rótulo que deram. Não se encaixava mais no lugar onde o deixaram. E então o medo se voltou a Jesus. O povo não ficou comovido com o milagre. Ficou amedrontado com o poder. Um poder que não negocia, que liberta sem pedir permissão, que transforma sem medir consequências econômicas. Um poder que incomoda porque revela. Jesus tinha acabado de mostrar que não existe alma tão distante que ele não possa alcançar. Que não há legião tão forte que ele não possa confrontar. Que nenhum inferno é mais profundo do que a graça que ele carrega. Mas isso era demais para os gadarenos. Eles pediram que ele fosse embora. Eles escolheram a normalidade sobre o extraordinário. E mais uma vez, Jesus respeitou. Não brigou, não discutiu. Ele levantou-se, caminhou até o barco e começou a partir. Mas alguém correu atrás dele. O homem, o mesmo que foi liberto, agora se ajoelha mais uma vez, não como antes, em tormento, mas agora em gratidão. Ele implora: deixa-me ir contigo. Essa súplica carrega tanto. Era o desejo de um recomeço, de seguir aquele que o salvou, de sair daquele lugar de lembranças dolorosas e seguir ao lado da luz. Mas, para surpresa de todos, Jesus diz não. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus não apenas o liberta, Jesus o envia, porque há lugares onde só ex-possuídos podem entrar. Há corações que só ouvem quem carregava as mesmas dores. Há casas onde o evangelho precisa de pés descalços, de voz embargada, de lágrimas verdadeiras. Ele não foi apenas curado, foi comissionado. O homem voltou, não como antes, agora com um nome novo dentro de si, com uma missão. Ele era o testemunho vivo de que nenhuma prisão é final.
Nenhuma cova é fundo demais. Nenhuma vida está longe demais para ser tocada. E ele foi pelas cidades da Decápolis, pelas mesmas ruas onde um dia todos fecharam portas ao vê-lo passar. Agora ele passava contando o que Jesus fez. O marginalizado virou mensageiro. O esquecido virou referência. O possuído virou pregação. E tudo isso porque Jesus passou ali por um homem que ninguém via, mas que Deus enxergava. Fique até o fim que temos uma revelação que vai te surpreender. Ele olhava o barco se afastar. As águas que há pouco engoliram 2.000 porcos, agora apenas balançavam suavemente. Jesus partia, mas o homem liberto permanecia. Não por falta de desejo, mas por obediência. Seu coração queria seguir o Mestre. O clamor dele era sincero: leva-me contigo. Porque onde Jesus estava, ali estava a paz. Ali estava a segurança. Ali estava a vida. Mas Jesus disse: fica. Não como recusa, mas como missão. Ele deveria ficar exatamente no lugar onde sofreu, no mesmo chão onde sangrou, nos mesmos caminhos onde foi temido, para agora ser luz. Muitos queriam seguir Jesus, mas aquele homem foi um dos poucos a quem Jesus disse: vá e fale, porque há feridas que viram pontes, cicatrizes que falam mais alto que palavras, histórias que têm o poder de abrir corações. E Jesus sabia, o povo não o queria ali. Mas o povo conhecia aquele homem, sabiam quem ele foi, sabiam onde vivia, e quando vissem o que se tornou, não poderiam negar. Ele se levantou, não com a pressa de antes, mas com firmeza. Cada passo que dava agora carregava propósito. Não era mais guiado por vozes internas, era guiado por uma voz que o libertou. Começou a andar pela região da Decápolis, uma aliança de 10 cidades de influência greco-romana. Não era território judeu, era terra de ídolos, de impurezas, de filosofias estrangeiras. Mas foi lá que ele entrou, sem teologia, sem estudo, mas com um testemunho vivo. A Bíblia afirma, em Marcos capítulo 5, versículo 20, e ele partiu e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Todos se maravilhavam, porque o milagre não terminou no penhasco. Ele continuou na caminhada daquele homem, em cada porta onde bateu, em cada praça onde falou, em cada olhar que agora o via com surpresa, respeito e esperança. Aquele que um dia foi evitado, agora era escutado. Aquele que um dia foi amarrado, agora era enviado. Aquele que um dia viveu entre mortos, agora levava vida. E talvez tenha sido esse o milagre mais duradouro de todos. Porque quando Jesus partiu, deixou um pedaço de si naquele homem, uma semente que germinou em meio ao pó da vergonha e que frutificou em salvação para muitos. Essa história nos mostra que ser restaurado é só o começo. O verdadeiro milagre é quando a restauração se torna missão. E foi isso que ele fez. Voltou à margem, não como vítima, mas como voz. Voltou à margem, não para se esconder, mas para iluminar. Voltou à margem, não por castigo, mas por comissão divina. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe o like e comentem o que Deus já fez por você, porque quem é liberto por amor nunca mais volta a ser o mesmo. Você que assiste a esta história pode estar vivendo dias escuros, pode se sentir exatamente como aquele homem, esquecido, rejeitado, dominado por dores que ninguém vê. Talvez você more entre sepulcros emocionais, acorrentado por vícios, por traumas, por medos profundos. Mas ouça com atenção: Jesus atravessa tempestades por um só. Sim, por um. Não importa quão longe você se sinta, quão sujo pense estar, quão irrecuperável os outros digam que você é. Ele vem. Ele pisa na margem por você. Ele vê o que os outros não veem.
Ele ouve o grito que ninguém escutou. Ele quebra correntes que ninguém conseguiu partir. E quando Ele te liberta, Ele não apenas te cura, Ele te envia. Porque quem é liberto por amor não se esconde, não se cala, não volta ao antigo lugar. Quem é liberto por amor vira testemunho. Hoje, talvez seja o seu dia. Hoje, talvez seja a sua margem. Hoje, talvez seja o seu recomeço. Vá, conte o que Ele fez por você. Porque você também pode deixar de gritar e começar a viver. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe o like e comente o que essa história falou com você. E nunca se esqueça, você é visto, você é querido, você é liberto por amor. Se gostou do nosso conteúdo e quer nos ajudar a levar mensagens como está para muito mais pessoas, torne-se um parceiro do canal. É simples, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. Ao se tornar membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, estudos aprofundados e muito mais. Além, é claro, de fazer parte ativa dessa missão de espalhar a palavra com amor, verdade e excelência. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe poderosamente.